Na realidade, eu já tomei o café, porque entre colocar o café na xícara e assentar-me à destra da mesa, né, tive que atender um caso. Muitas pessoas não entenderam ainda que escândalos não libertam a pessoa da CCB. Heresias, escândalos, é muito difícil. Libertação da religiosidade. Você pode até libertar da CCB, mas ele continua religioso nos grupos de debate bíblico. Você vê que tem pessoas que querem estudar a Bíblia, tudo bem, mas o ponto não é isso. É bom para quem quer ter uma visão ampliada, é bom. Para quem gosta, é bom. O problema não é estudar a Bíblia. O problema, se você entrar nos debates bíblicos, nos estudos bíblicos, com raras exceções, brigas, ofensas e descartes. Então a pessoa se liberta da CCB, mas ela continua religiosa. Não houve libertação. É um trabalho, às vezes você tem que entender que você que está aí assistindo os youtubers, que tem foco nos diversos temas da congregação, você precisa entender o que motiva aquela pessoa a fazer o canal. E você tem que entender que se é para você se libertar da religiosidade, não de Deus, da religiosidade, você não pode simplesmente transferir o banco que você assenta-se na arquibancada dos teatros eclesiásticos. Eu deixo de assistir uma peça de teatro para ver história de uma vida, para assentar-me num banco de cinema, para assentar-me no banco do estádio de futebol, ver um jogador que nem agora o Cristiano Ronaldo, que é um exemplo de profissional, como profissional, não a profissão, mas como profissional, é um exemplo para muitos jovens, para mim também, eu aprendi muita coisa, questão da foco, respeito à sua profissão. É 200 milhões de euros por ano para jogar na Arábia Saudita. Certo ele? Mas o pessoal da arquibancada é que está pagando o salário, entende o que eu quero dizer? É o pessoal que está assistindo as mídias que estão pagando a publicidade. Então na vida, ou você está na plateia ou você está no jogo da vida. Ah, mas aquele time de futebol perdeu. Não, ele não perdeu. Pode ter certeza, o salário dele, ele vai continuar ganhando. O que pode ser que ele ganhe algo a mais. O salário dele está garantido. Tem muita gente desempregada assistindo futebol, vendo jogadores ganhar milhões. É uma escolha. Então na vida você tem que decidir se nessa parte da tua vida, né? Porque a vida não é só religião, é família, trabalho, é amigos, amigas, né? Que a gente da congregação a gente descarta, não tem amiga, é só na CCB. A religião é só uma parte, não é a tua vida. Mas dentro da religião ela afeta outras partes da tua vida. Então você tem que decidir na religião e na sua vida que papel você vai exercer. Que papel você vai exercer na igreja? Que papel você vai exercer na graça de Deus que é invisível? Disse Jesus.
O reino dos céus não vem com aparência exterior. Aonde devemos te buscar, Jesus? No campo, nas montanhas, que antigamente fazia culto nas montanhas, né? Nas montanhas ou no templo? Nem no templo e nem nas montanhas. Um dia eu vou explicar para vocês o negócio das montanhas, por que os cultos eram nas montanhas, mas numa visão nossa aqui, não aquela visão que quer te arrastar para o templo. Tinha pessoas que não faziam parte da matriz religiosa judaica dos templos, eles faziam cultos lá. Tinha até um monte que tinha um púlpito, parecia um púlpito, esqueci o nome. Na Bíblia, ou você é um povareiro, e o povo isso, o povo aquilo, ou você é um personagem de destaque. O povo é só para ter liderança, que a liderança ter para quem governar. Se não há povo, não há governante. O problema é que o criador ou a criadora nos colocou como governante da nossa vida. Esse é o ponto. Então na nossa vida tem um governo. Nós governamos a nossa vida. Eu vou comer o que eu quero, não o que você quer. Ah, mas eu vou no restaurante, eu como o que me serve. Sim, eu vou escolher para comer o que serve. Sim, mas na minha casa eu como o que eu faço. Na nossa vida espiritual, na congregação, essa ciência CCB criou uma forma de Deus governar a nossa vida inteira através do sacerdócio anciânico. Esse sistema está abolido. Mas o espírito de fariseu, assassinos de Cristo, aquelas qualidades dos fariseus, que eram pessoas estudiosas da Bíblia, da doutrina, né? Das escrituras da época, aquele espírito não morreu. As pessoas morreram, mas o espírito, ele manteve-se. Como tem pessoas da Segunda Guerra Mundial, pessoas, eles não devem nem falar o nome, com certas doutrinas, fascistas, nazistas, que as pessoas morreram, mas o sentimento está até hoje. Ou você é governado por esse sentimento que foi vivido pelos mortos e deixou de herança certos sentimentos para a gente, ou você é o autor da sua vida. O que você pensa, só você sabe. Isso prova que o autor, quem criou, entendendo como se nós fôssemos criados, né? Tem debate sobre isso, né? Acho que é importante participar. Que não é só o criacionismo, tem várias teorias. Mas a gente, a princípio, aprendeu a teoria do criacionismo. A princípio, desenvolvemos ou fomos criados com coisas que são só nossas. O que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente deseja, as nossas vontades, elas são ocultas, ninguém tem acesso. Isso prova que o nosso mundo espiritual, quem governa somos nós. E quem está vivendo, respirando esse tabaco CCB, esse conhaque, essa cocaína eclesiástica, ele entende que no começo assim, eu vou até onde eu posso, eu paro quando eu quero. Mas depois ele vicia essa nicotina eclesiástica. Ele vicia. E aí ele tem os momentos de sobriedade, ele sabe que está errado. Mas depois ele corre para o culto para se embriagar com os hinos, a melodia que embriaga o espírito. Aí você acha que você está alegre, com aquelas emoções.
Aí depois você volta para a vida real, você está depressivo. Tudo isso porque você decidiu deixar a tua alma vazia, o teu espírito vazio, e deixava preencher ele só na hora do culto com aquelas emoções transitórias. Não são conquistas, não são alegrias que você conquistou, são alegrias que te deram para você em troca de algo. E te ofereceram algo depois da morte que eles não têm poder para oferecer. Ao passo que muitos decidiram tirar esses entulhos transitórios e preencher o seu vazio com a vida real. Demora mais para preencher, mas preenche de verdade. Tem pessoas que estão vivendo de aprender com os outros, de ouvir os outros, de viver a experiência dos mortos, e outros estão vivendo a vida. Quando você vive a vida, você vive um constante lutar, sofrimentos, dificuldades, decepções. Você está sempre no plano da realidade, mas se você não sai da realidade, você tem momentos de alegria, momentos de felicidade, mas a tua realidade é a vida real. E nesse sentido, você é que governa a tua vida. Você tem um valor, uma importância. A importância para você é você quem dá. Você já não depende mais de alguém dizer que Deus te ama. Você sabe se Deus ama ou não. Ninguém precisa te falar isso. Você sabe que Deus não vai te dar vitória em nada. Que não existe vitória, não existe derrota, existe experiências. A vitória e derrota, inimigo, combater, isso é doutrina maniqueísta. Do bem e o mal, lutando, Deus e o diabo. São duas forças do mal e o bem. E você ali no teatro. Doutrina de Maniqueu. Maniqueu foi um homem que inventou o maniqueísmo. E o Zoroastro, que é uma doutrina muito pregada pelo profeta Zaratustra, pregou muito sobre o zoroastrismo, que é uma doutrina maniqueísta, bem contra o mal. A congregação é uma igreja fundamentada em vários profetas. O Zoroastro, o zoroastrismo, né? O profeta Zaratustra tem grande influência nas palavras reveladas. Bem contra o mal, vamos combater tudo. A doutrina da congregação é uma doutrina triunfalista, zoroastrista. Mais ou menos isso. O triunfo do bem sobre o mal, o triunfo de você sobre todo mundo. Quando você sai disso, você sabe que você não é melhor do que ninguém, você não é especial. Tudo que é de Deus é universal. Não é para um grupo de pessoas. É o universo. Quando vier a enchente, Deus não vai proteger um carinha da CCB e deixar todo mundo morrer afogado. A natureza é implacável para todos. Nesse sentido, é que as mulheres da congregação precisam entender que vocês, na vida da congregação, vocês são meros adornos descartáveis. Vocês não significam nada. Muitas mulheres na congregação se sentem vaidosas por ser esposa de ancião, cooperador de diácono, esposa de servos. Servo de Deus na congregação, né? É quem tem ministério. É o rótulo. E o povinho inútil, sou servo de Deus na congregação. Coitado, no estatuto ele é um inútil. Até no hino. Vocês são... É como se vocês fossem um objeto na mão do ministério. Porque veja, o ministério da congregação não segue Jesus, eles seguem Paulo. Eles pregam Jesus quando dá, mas eles seguem Paulo.
99% das palavras reveladas na congregação, reveladas pela vontade do ancião, é Paulo. Paulo e Davi. Então eles falam de Jesus, mas não seguem Jesus. E Paulo, a congregação é uma doutrina onde se pratica a paulolatria, idolatria do apóstolo Paulo. Paulo não é considerado um homem que teve uma experiência cristã para ele e para as pessoas da época dele. Paulo é o quê? É o cabeça do cristianismo. Jesus veio, fez o que fazer, mas quem organizou tudo foi Paulo. Paulolatria. E Paulo, se é que existiu, disse o seguinte: que o homem que precisa ter ministério deve ser casado com uma mulher. Ponto 1. Ponto 2. Depois ele fala: melhor seria não tocar em mulher, ser como eu, sem mulher. Não sabemos, porque depois ele fala que se nós não temos, nós que pregamos a palavra, não temos direito de levar uma ou algumas mulheres conosco. Você vê que mulheres não falam nome, esposa, então quem é casado é, quem não é, não é. Não temos nós direito de levar algumas mulheres conosco. Depois ele fala, é um coquetel, né? Coquetel doutrinário. Aí ele fala que é melhor casar do que abrasar. O que é abrasar? Abrasar, na realidade não seria isso, mas teoricamente abrasar é ficar fazendo sexo sem compromisso. O que na nossa lei brasileira não é proibido, desde que tenha os limites legais do direito penal. Então ele diz, é melhor casar do que abrasar. Por quê? Ele diz, por causa da grande prostituição, é melhor então que case. Para que eram as prostitutas? Para satisfazer os desejos sexuais. Então, ao invés de você ir para o puteiro, tenha a tua esposa em casa, faça sexo em casa. Preserva a tua imagem social. O cara é um puteiro. A impressão que fica na falsa teoria de Paulo é que o cara que frequenta puteiro, ele vai conseguir substituir aquele monte de mulheres que fazem um monte de coisas, jogar toda aquela canga sexual em cima da esposa. É como se a esposa tivesse que o satisfazer na mesma medida que as mulheres que estão lá no puteiro. Porque as mulheres que estão lá no puteiro são prostitutas, naquele tempo não valia nada, só valia o quê? Objetos. Por quê? Elas tinham sido largadas pelos santos de Deus, não tinha emprego, ia se prostituir. Não é que elas eram safadas sem vergonha, era para poder sobreviver, por sobrevivência. Estado de necessidade não é crime. Por isso que Jesus nunca lançou uma prostituta no inferno. As prostitutas eram as mulheres largadas, que quando a mulher era largada, divorciada de um santo que tinha 50 mulheres, ela não tinha emprego, era discriminada. É se prostituir por quê? Porque estes santos que tinham 50 mulheres iam trepar lá no puteiro, entendeu? E os santos, os filhos dos santos, os solteiros, também iam trepar, é fazer sexo, não é sexo não. Sexo é o que o brasileiro faz, sexo dentro da lei. Ali era trepar, usar a mulher como se fosse um objeto qualquer, descartável. Trepar que nem animal. Se embora que o animal não trata as fêmeas desta forma, né? Se tinha o puteiro, casados iam, que eram os santos. Era tudo a comunidade deles lá, viu? Jerusalém, pessoalzinho lá, Judéia. Era puteiro eclesiástico mesmo. E se não eram os casados, eram os solteiros, que para casar tinha que casar virgem. Mas quando não eram casados, trepavam no puteiro. Aí casava com um rótulo de virgem. Vocês veem como isso é uma canalice? E a mulher? Então a mulher, ao invés do homem trepar, que case. E aí quando ia casar, tinha que casar virgem. Então veja, o cara que está vindo casar para ser um servo de Deus, ele já trepou geral no puteiro.
porque ela é um objeto. Claro que profissionalmente ela está desempenhando um papel hoje na sociedade, com regulamentação por lei INSS, e ter o princípio da dignidade humana, que a prostituta tem que ser tratada com respeito. Nosso tempo é outro. Mas aquele cara que queria ser um servo de Deus tinha que ter uma esposa. Mas quem é esse cara? É o mesmo que eu via Paulo pregar. Sai do puteiro e arruma uma esposa. Aí ele entra como virgem na igreja, com uma esposa, depois de longos anos de putaria, e aí vai ensinar os outros a casar virgem, sendo ele um puteiro antes de casar. E a mulher pega um restolho de puteiro. Aí ela é uma serva de Deus, ao lado de um presbítero. Aquele que deseja o presbítero, o episcopado, tem que ter uma esposa. E para esse mesmo que deseja que tem que ter uma esposa, está pregando para solteiro ou para casado. São quem? Os que frequentavam o puteiro. Por quê? Porque Paulo, eles são caras que congregavam, iam na igreja. Paulo pregava para eles, ao invés de se abrasar, ao invés de você ficar trepando, meu amigo, casa, mas não disse. Ao invés de ficar trepando, se batiza, aí você casa. A congregação você tem que. Você faz o que você quer, você pode trair, você pode ser adúltero, você pode ser canalha, você pode ser assassino, você pode ser trepador. Você batizou, tua fichinha tá limpa, entendeu? Aí você entra e casa com uma virgem da CCB. Aí você vira ancião se você for de família de ministério. Olha que putaria eclesiástica. Você pode ser o maior canalha do mundo. Você pode ter surrado tua esposa. Você pode ser um assassino. Batizou na CCB, começa tudo do zero a vida da pessoa diante de Deus. Aceitei Jesus. Matei meu pai e minha mãe, agora aceitei Jesus. É isso que a gente vê na mídia. E você, que é esposa de servo, diante de tudo isso que eu estou falando, você se sente honrada ou você é daquelas que se sentem presas? Vamos começar pelas honradas, que o tempo é curto. Você não prestou atenção. Você não tem motivos para se sentir honrada. Você tem motivos para se sentir envergonhada. Porque o primeiro pressuposto da esposa de servo de ministério, que lá, para o povo inútil, você está sendo venerada pelos inúteis, coleteiros inúteis, frequentadores. Um povo inútil, que não tem expressão, significado nenhum na igreja, a não ser dar dinheiro. Não são registrados, eles não são nada, são frequentadores. Esse é o povo tipo ajuda. Mas o ministério, que é realmente o povo da CCB, é o que? É um ministério, que eles têm registro na igreja. A congregação é como uma outra igreja, uma associação. Você não tem registro, você não é. Ah, eu sou do clube de São Coríntios. Você é registrado no clube? Não, então você não é. Você é um frequentador da escola de samba Gaviões da Fiel. Mas você não é, você não pertence, você não faz parte. Você não é registrado. Para você entrar numa associação, você tem que ser registrado. O seu nascimento começa com a inscrição. Nascimento de membresia. Então você que é esposa de servo, que está toda arrogante, você corta o cabelo, não é verdade? Você passa joias. Esposa de servo pode até ter privilégios no púlpito, usar joias, cortar cabelo, pintar, passar base, pode tudo. Mesmo que algumas são mais moderadas, mas quando elas fazem, os servos toleram. E as coitadinhas têm que andar que nem uma mariposa dos anos 20. Você não tem motivos para se orgulhar. Eu estava dizendo, o primeiro pressuposto de ser uma esposa de servo é que você não tem dignidade para estar junto com ele no ministério. Você só serve para a cama. Porque na hora que ele sai da cama, que ele vai para o banco almofadado dele do ministério, você não tem dignidade para entrar lá. É proibido. Sabe por quê? Porque diz o tópico da congregação. 2 tópicos referentes a servos, esposa de servos. Para o servo não se deixar levar por conselho de esposo, o ministério é do homem, não é da mulher. Vai pesquisar teu ancião lá, quando você puxa saco, você serve isso, que charuto na tua casa. Pergunta, rastreia, pesquisa. Não deve o ancião, vamos deixar o restolho para lá, cooperador, diácono, esse pessoal não apita nada, ele só obedece, deixa para lá. Vou falar,
Gente séria, é ancião que manda e desmanda. O resto é obediente. Ah, tem ministério, sim, você tem bem, mas você tem obediência. Então fica quietinho, senta e cala a boca. É o seguinte, ancião, que pesa na congregação é ancião, o resto é resto. Esposa de servo não deve dar opinião. O homem de ministério, o ancião, não deve guiar o seu ministério com o conselho da esposa. O ministério é teu, não é da esposa. Cuidado com os conselhos da esposa. Ponto 1. 2. Mulher não pode participar da reunião de ministério junto com o ancião. Por quê? Porque isso causa um grave estrago na obra de Deus, porque elas quebram o sigilo. Ou seja, vocês não têm dignidade para ser esposa de servo no ministério, só na cama e na casa, para lavar louça, cozinhar, passar, trabalhar, ajudar a pagar a conta e trepar. E fazer pose de feliz, para não escandalizar o ministério do marido. Então você não pode entrar, por quê? Porque você é fofoqueira, você não carrega com você os atributos de uma mulher digna de confiança. Porque o que você ouvir, você vai contar para os outros. Então você só não generaliza, mas o ministério generalizou todas como sem confiança. Isso é motivo de orgulho? Isso é motivo para você desfilar como a fodona no meio das inúteis que você arroga ser melhor que elas? Isso é motivo de vergonha, que você é a única pessoa dentro da igreja declarada fofoqueira em público. Você recebe o carimbo, você não é digno de confiança. As outras não é nada, frequentadora não é nada. Pelo menos elas têm um anonimato. Elas vêm aqui na internet, xingam a gente anonimamente. Vocês, quando a esposa de servo, então, ela não pode entrar em reunião de ministério porque ela é fofoqueira. Quem disse isso? O Deus da CCB para os anciãos. E eles precisam ter uma mulher. Mas se eles precisam ter uma mulher e a mulher não participa, não pode dar conselho para o ancião. Não pode dar conselho. Não pode saber o que acontece na reunião, tem que ter sigilo. O ancião não pode contar para a esposa. Está escrito isso. Não conte para a esposa. Por quê? Porque a esposa vai quebrar o sigilo. Mesmo que seja em casa. Ou ela vai quebrar o sigilo, é fofoqueira, ou ela vai dar conselho. Porque se uma mulher tem bagagem, tem experiência, ou tem uma vontade, ela vai dar um conselho. E Deus, o ancião Deus, revelou para o ancião idólatra que vocês são assim. E vocês não são dignas de entrar. Muito menos de jantar ou almoçar com o ancião na cozinha industrial. Eu pergunto, isso é motivo de orgulho? Ou isso é motivo de vergonha? E agora nós temos as esposas que sofrem. As que sofrem basicamente com 21 anos pregando a reforma, eu digo sem medo de errar, certeza absoluta. Infelicidade sexual e como mulher. Primeiro que exerce um papel zero. Então nós temos as infelizes ignorantes e as infelizes que têm mais projeção. E ter projeção ou não tem a ver com trabalhar fora ou não. O trabalho fora ajuda muito. Mas aquela esposa de servo, que é padrão, é a que cuida do lar. Ela é o capacho da família. Muitas não têm orgasmo há mais de 20, 30 anos. Não tem o marido presente em casa. Está sempre só. Tem que cuidar dos filhos sozinha. É viúva de marido vivo. O marido só corre atrás de igreja. E tem que fazer o quê? Ceninha que está feliz. Por quê? Para não escandalizar a obra de Deus e dizer que o marido tem uma mulher infeliz em casa. Então eles têm que dizer que são felizes. É a realidade, gente. Quem não quiser acreditar, que se dane. Esse é o meu linguajar, é esse. Infeliz, não tem amigos, não pode conversar com amigos porque já diz que vai trepar, não pode pegar carona, dificilmente vão estudar. As que começam a estudar já dá um problema no ministério, porque aí ele vai para a igreja, a mulher vai para a faculdade, vai tomar paulada, o casamento vai acabar.
É muito difícil uma mulher, esposa de servo, estudar. Tem ancião de 40, 50 anos aí, com mulher de 40, 50 anos, é cheia de vida. Não vai estudar porque tem que acompanhar o marido aqui, acompanhar o marido ali, ficar puxando o saco e fazer papel de feliz. E a maioria não está feliz. A maioria não se separa para não gerar escândalo na CCB. O que é o escândalo na CCB? É aparecer a verdade. Isso é um escândalo. Paz é quando está todo mundo com cara de feliz. Escândalo é quando alguém decide ser sincero e falar a verdade. Eu sou gay, eu fumo, eu traí, eu sou bissexual, eu sou homossexual, essas coisas. Eu sou uma mulher infeliz no ministério, porque se ela se divorcia, o cara senta no ministério. Não seria o certo, né? Porque teria que ser adultério. Mas se ela só pediu o divórcio, o cara já vai ter um problema no ministério. O cara, ela tem medo de sujar o ministério do cara. Então, para vocês que estão infelizes, que estão com medo de sujar a vida, a vida não, o ministério do capanguinho do Braz, eu pergunto para você, e a tua vida? Vamos encerrar esse vídeo? Tem coisas que eu não preciso falar mais, eu falo 21. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Que espírito governa a tua vida? Quando você aceita esse papel, que exemplo você está dando para os teus filhos? Que exemplo você está dando para a tua filha? Tem esposa de servo que apanha do marido ancião e do cooperador do diácono. Tem porque eu vi. Tem esposas de servo que são estupradas. Ela não quer sexo, o cara quer sexo. Tem esposa de servos que tem que ficar de quarto e fazer sexo anal, mesmo não querendo. Porque tem mulher que gosta, e tem homem que gosta, tem casais que gostam. Sexo oral e sexo anal, fora o padrão. Tem mulher que não gosta, e o marido viu. Eu não estou nem falando dos frequentadores, a lixarada do povo, o povoeiro, o frequentador metido da besta, canta que serve noite, esse pessoalzinho não. Isso aí é para dar dinheiro. Estou falando de gente da nata, estou falando burguesia, vocês são da alta sociedade aí. Até quando são pobres, vocês são da burguesia. A mulher não quer sexo anal, o cara quer atenção, ele fica tremendamente excitado pregando para as mulheres lá no púlpito. Ele chega em casa babando, pingando pela sala. Vai lá e estupra a mulher de quarto, lá ou de qualquer outra forma. Anal. E a mulher não quer. Ah, mas eu estou menstruada. Então, vou fazer anal. Desculpa falar, mas... Vocês não vão falar, né? Eles vão ficar fazendo estudo bíblico, não adianta. Estudo bíblico não vai adiantar nada. Essa é a realidade. Tem pessoa que sai pegando fogo. Tem ancião que se masturba no próprio banheiro depois do culto pregar a palavra. Vocês pensam que não? Tem um monte de ancião excitado pregando a palavra. Porque ele está pregando, o olho dele está passeando. Não é só pro lado das irmãs, não. Tem um ancião que é homossexual, cooperador de jovens, diácono, que é homossexual, que é bissexual. Ah, mas eu olho só para os irmãos, não é para então, mas às vezes está com tesão pelo irmão. Não é sempre, mas tem. Tem, tanto é verdade que tem, por isso que vocês falam que se falar que tem, perde o ministério. Se vocês fossem sinceros, vocês falavam, gente, quem assumir que é gay, não perde o ministério. Nossa, vocês iam ver se eu estou mentindo para vocês. Sabe por que vocês não veem? Porque são ameaçadas. Tira a ameaça e a verdade aparecerá. Uma igreja que tem ameaças de doutrina é para abafar a realidade. Quando você não tem punição, que a doutrina de Jesus é essa, é ensinar sem punir. Olha, eu sou contra isso, mas não vou te punir. Mas a verdade aparece, o cara não tem medo de se expor. E a mulher falou, eu te vi, as pessoas falavam que elas eram transparentes, não fazia tipinho para Jesus. Por quê? Porque Jesus não ia mandar para o inferno. Jesus mandava para o inferno quem gostava de sentar no primeiro banco dos templos. Isso ele mandava. Veja que o nosso canal só fala de Jesus. Não tem aqui espaço para ancião, Paulo e Davi, assassinos do Velho Testamento. Não tem espaço para ninguém aqui. Nem para apóstolos judaicos, nem para profetas judaicos. Aqui é Brasil, Amazônia, Tite, Neymar, Pelé, Deus te abençoe. Onde quer que você vá. Um orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de saber que a minha raça negra no Brasil veio aqui para trabalhar, pagou, desapropriaram nossos patrimônios para ter que pagar para ser escravo trabalhador, não escravo. Aquele escravo trabalhava em fazenda, sabe? Não sei se era quilombo. Tem orgulho da nossa raça, né?
Eu governo minha vida. Eu quero isso, eu não quero mais, eu quero aqui. Mas então, para você é pecado, mas eu não interessa para mim o que você acha. Eu sou o senhor da minha vida. Então você, mulher, você está exercendo esse papel de ser violentada. Muitas são violentadas em casa, muitas apanham, muitas têm que fazer sexo oral no marido, mesmo sem tomar banho, e tendo nojo daquilo. E tendo que ainda manda engolir. Porque tem canalha aí dentro, vocês não têm noção. Tanto é verdade que as grades estão colocadas. Tira as grades desses ursos para vocês verem. Ninguém vai perder a liberdade por falar a verdade aqui. O que vai de mulher denunciar capanga do Brás, capanga é ancião que usa do rótulo de ancião para ter autoridade no povo frequentador e violenta a esposa, maltrata os filhos, diz que tem que dominar os filhos. A minoria dos anciãos tem filhos na congregação, a maioria já está com os filhos tudo fora da congregação. A maioria dos filhos de ministério não quer saber de congregação, não quer saber de ministério. Você vai chamar de ministério, vou resgatar o povo para voltar a congregar. Congregar para quê? Para pôr a bunda numa almofada para chamar um hino? Isso daí eu faço no cinema, no teatro, na sociedade. Então é uma desgraça a mulher ter que ser infeliz para satisfazer os caprichos sexuais e eclesiásticos do marido. Se vestir como eles querem, não pode dar opinião de nada. Outras são bem tratadas, são humildes, tem, e tem as que são arrogantes. Só não tem noção que é uma fofoqueira eclesiástica. É um cargo que vocês têm. Vocês apareceram no tópico esposas de servo. Não são dignas de confiança. Mas onde o povo que é inútil ouviu tal ofensa. Agora, se você pretende ser capacho do teu marido para ele ter ministério, eu posso falar um palavrão eclesiástico? Mas eu quero vir buscar a palavra de Deus. Não, aqui não tem palavra de Deus, aqui é a palavra do homem mesmo. O que eu posso dizer para você é que eu sou pai. Minha filha é assim. É que nepotismo na reforma. Se minha filha viesse pregar reforma, ela falaria assim para você: foda-se. Mas assim, foda-se eclesiástico. Vai viver a vida dos outros. No dia que você criar vergonha na tua cara, você vai ver a tua vida e você não vai ser capaz. Mas eu vou fazer escândalo, então, esse problema. E a tua vida, e a tua infelicidade? Sabe por que tudo isso? Por causa daquele fantasma do apóstolo Paulo que continua vivo na igreja. Sabe, a igreja, a congregação, é uma igreja fantasma. Ela está cheia de fantasmas, medos, fantasmas. O apóstolo Paulo falou, Davi falou, e Jesus falou. É sempre medo, aquele fantasma do inferno, e Bíblia, e o evangelho puro. O evangelho puro é um fantasma. O tempo todo assim, você anda na linha, senão Deus te fode você. É isso que você precisa ouvir. Não é? A graça e a paz de Jesus seja no teu coração. Que paz, meu amigo? Como é que você vai ter paz no coração se você é um capacho sexual, se é um objeto sexual? Você é pior que um pinto de borracha. Não foi para isso que você está no mundo. Você está aqui para ser feliz. Largue esse vagabundo e vai ser feliz. Se você está passando por isso que eu falei, né? Porque tem maridos que são bons, tem mulheres boas. Tem alguns exemplos, alguns ícones da igreja. Tem. Mas, meu amigo, é exceção. Exceção. Você vai se basear na exceção? Você é louca. E quando o teu marido morrer, eu vou falar para você coisas que eu vi aos montes. Você vai cair no esquecimento. Você não vai valer nada. É viúva de um marido, assim. Aí os olhos cobicentos vai para a esposa do novo obreiro. Você cai no esquecimento. Tem mulheres que viveram a vida toda com o ancião no fundo de igreja. Eu vi isso lá em Indianópolis. Quando o ancião morreu, começou a pressão para a pessoa sair. Sai. Teu marido agora, uma mulher, trabalhou muito pela igreja, pelo marido, pelo ministério do marido. Os outros testemunham da boa índole dela. Quando foi uma desgraça. Quando o marido morreu, o que falavam mal dela pelas costas. Sei porque eu sei do ministério. Vocês são falsos, vocês são canalhas. Agora, mulher,
A lei não te obriga a ficar. Nós não temos no Estado Islâmico. Você está aí porque você é sem vergonha mesmo. Você vai pagar caro por isso. Quando você envelhecer, você não vai ter o respeito nem da Irmandade e nem dos teus filhos. Porque você vai dar bons conselhos para os teus filhos. Teus filhos, tuas filhas estão olhando. Mas essa nova geração não está mais aprisionada na congregação. Eles apanharam na reunião da mocidade, tomaram um tapa. Ó, quem quiser vir aqui está enchendo muito, tem que fazer fichinha. Eles deram as costas. E agora eles liberaram, eles não voltam. Sabe por quê? Os jovens não estão dispostos a apanhar. Eles apanham uma vez e não voltam mais. Eles vão assim, mas os jovens de hoje têm conhecimento. Não tem mais quase próxima geração da CCB. Nem coleta nem geração. O caos se inicia e a queda é iminente. Você vai ser desprezada pelos teus parentes, pelos teus queridos irmãos, que hoje você faz parte do grupinho de visitas, é honrado, você vai querer esquecimento. E teus filhos vão te lembrar um dia. Aí você vai falar, conselho bom eu dei. Sabe o que seus filhos vão falar para você? Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Lembre-se disso. Tá bom? Tenha um ótimo dia.